Olá, estamos de volta para a nossa segunda aula do curso de Fundição e Soldagem. A partir dessa aula, a gente vai começar a detalhar cada um dos processos que a gente viu na aula anterior. Então, nós vamos começar esse detalhamento hoje a partir do processo de fundição em areia verde, que é o mais simples deles. Então, vamos dar uma olhada nos nossos tópicos de aula. Então vamos começar com uma pequena introdução para contextualizar o assunto. Logo após vamos apresentar algumas características do processo que envolvem a areia e o molde. Depois disso vamos passar para as etapas de moldagem, contemplando aquelas etapas que a gente viu na primeira aula de generalidades, porém agora aplicadas à moldagem em areia verde. Vamos falar um pouco sobre a mecanização do processo, as possibilidades de se mecanizar esse processo de fundição em areia verde e, por último, vamos apresentar vantagens e desvantagens desse processo. Então, vamos iniciar a nossa aula. Então, em relação a quando a gente parte para processos de fundição que se utilizam areia, a gente sabe que existem muitos processos de fundição que trabalham com esse material, com a areia, mas não a areia sozinha, né? Além da areia propriamente dita, a gente pode ter esse material aglomerado com cimento, a gente pode ter a areia associada com resinas de cura a frio, a areia associada com resinas de cura a quente, com silicato de sódio e etc. Cada adição desses materiais na areia vai trazer algumas características diferentes ao processo, algumas vantagens, enfim, mas que também vão encarecendo o processo pelo fato de trazerem uma melhor aglomeração desse material, de possibilitar moldes com paredes mais finas, enfim. Porém, o mais conhecido processo, que emprega a areia como material de confecção de molde é o processo de fundição em areia verde. E o processo recebe esse nome não é porque a cor da areia utilizada é verde, mas porque essa mistura mantém a sua umidade original. Ou seja, o molde, essa areia do molde, não passa por processo de secagem. E essa preparação de areia para a fabricação do molde, ela mantém a sua umidade original. A composição desse agregado, dessa areia de fundição, que forma esse granular refratário, é feita através da areia base, que pode ser sílica, adicionando-se cromita, que é um óxido mineral, à base de minério de ferro e cromo, zirconita, que é um mineral à base de zircônio e silício, e mais argila como aglomerante e a água. Então, o fato da necessidade de se utilizar a argila e a água para fazer a confecção desse molde faz com que ela tenha a necessidade de manter essa umidade original. Por isso o nome areia verde. Continuando, a areia de moldagem deve se apresentar de maneira que ela tenha elevada refratariedade. A gente sabe que essa propriedade da refratariedade é importante para a capacidade térmica do molde que vai fazer o processo de fundição. Essa areia também precisa ter, além da refratariedade, boa resistência mecânica, permeabilidade adequada e ainda plasticidade ou moldabilidade. A permeabilidade adequada vai servir para que os vapores, os gases gerados da fusão e solidificação da liga metálica consigam ser evacuados do molde
Caso eles fiquem retidos, podem causar alguns defeitos, como por exemplo a porosidade, e a plasticidade é necessária para que esse molde, a areia refratária, né, consiga ser moldado, dando ao período do molde a geometria associada da peça que se deseja fabricar. Já a areia destinada à fabricação dos machos, é importante que se tenha algumas outras características. Né? A areia que a gente utiliza para fabricar o molde de areia verde não vai ser exatamente a areia utilizada para a fabricação dos machos, quando se opta por fazer esses machos utilizando-se areia. Né? Já viu que eles podem ser feitos com outros materiais, como madeira, alguns metais, enfim. No caso de se utilizar a areia para a fabricação do macho, espera que, além desses requisitos exigidos para a areia de moldagem, ele possua também boa colapsibilidade, que é definida como a perda de resistência da areia após o início da solidificação da peça. Então é importante que se tenha essa propriedade de maneira a facilitar essa extração depois. A gente pode estar uma certa classificação dessa areia quanto a alguns pontos interessantes na formação do molde. Então, quanto à origem, essa areia pode ser natural, pode ser semissintética ou sintética, sendo a semissintética uma mistura, né, da areia natural com a areia sintética. Quanto ao uso, essa areia pode ser nova ou pode ser reciclada. Nós vamos ver mais para frente que uma característica importante dos moldes de areia verde é que a areia utilizada na fabricação desse molde pode ser quase toda reaproveitada para fazer um molde posterior. Então, quanto ao uso, ela pode ser nova ou reciclada. Quanto ao estado de umidade dessa areia, ela pode ser úmida, né, que dá o nome ao processo de areia verde, ou seca, estufada, e já partiu para um processo de secagem e, nesse caso, um pouco mais adequado para o processo de macharia. E quanto ao emprego, a areia pode ser utilizada tanto para a moldagem, e dentro da moldagem, essa areia pode ser utilizada no processo de faceamento ou preenchimento. No faceamento, será a parte de areia que vai ficar em contato mais íntimo com o modelo. Nesse caso aqui do faceamento, essa areia que vai ter alguns milímetros, né, uma pouca espessura de camada de contato com o modelo, ela pode ser seca também, que vai facilitar essa retirada do modelo depois quando o molde for ser fechado, né? E já para a parte do enchimento, essa própria areia verde propriamente dita, tendo-se a sua umidade. E a areia que vai ser utilizada para o macho, e a gente já viu também que, além daquelas características que são importantes para o molde, ela também deve ter boa colapsibilidade. Continuando, quando se trabalha com areias recicláveis, né, que é uma característica importante da areia verde, é importante monitorar periodicamente as propriedades dessa areia, já que elas estão sendo reaproveitadas. No sentido de a gente ter o melhor molde possível, é sempre importante de se avaliar a resistência dessa areia, a permeabilidade dessa areia e o seu teor de umidade. Se a gente tiver a umidade acima ou abaixo do recomendado, pode trazer prejuízos ao molde e, como consequência, à peça que está sendo fabricada.
Esses resultados devem ser registrados graficamente para serem consultados quando da ocorrência de defeitos em lote de peça. Então, periodicamente se fazem, né, esses testes, essas análises na areia, para quando ocorrer algum defeito, algum lote, né, a peça saiu com defeito que se deva corrigir, esses registros são resgatados para se ver as características, né, dessas propriedades que estava se utilizando na areia. E com isso pode-se tomar as medidas necessárias para diminuição desses defeitos. Normalmente a areia base comprada vem acompanhada da sua composição química média, então da sua composição química, também da análise granulométrica. Então sempre que se faz a aquisição dessa areia, já se vê algumas informações sobre ela. E aí é importante se manter esses testes para ver se essas propriedades se mantêm. A granulometria dessa areia é dada pelo índice de finura, que vai corresponder à média ponderada da massa retida em cada uma das peneiras que são utilizadas no processo, né, em uma série padrão. E a escolha desse índice de finura, ou IF, vai depender do material a ser fundido. Continuando, agora a gente trata um pouco das características do processo, características gerais dos moldes de areia verde. Então, esses moldes vão ser preparados compactando essa mistura refratária plástica, ou seja, a areia de fundição com aqueles outros elementos, em uma caixa sobre o modelo com o formato da peça a ser fundida. Esse processo pode ser manual ou mecânico, sendo realizado, no caso dos processos mecânicos, sendo realizado por prensas automáticas. Aqui no slide, nas imagens da esquerda, nós podemos ver o processo manual, né? Então temos a caixa que vai dar origem ao molde, o modelo já foi inserido lá dentro, uma parcela da areia está sendo peneirada para ser aquela areia que vai ter contato mais íntimo com o modelo, e após isso, né, após esse contato inicial com o modelo, a areia de enchimento ou preenchimento é colocada para continuar, né, a fechar todo o volume desse molde. E na hora mais apropriada, os machos são inseridos. No caso do processo mecânico, nós temos esteiras, né, por onde essa caixa do molde vai passando. Em um momento dessa linha de produção, a caixa do molde estaciona por uma bancada, na qual acima dela um silo de madeira vai abrir, né, as suas portas aqui de maneira que a areia de fundição caia sobre o molde. No caso, essa caixa do molde já vai ter os modelos, né, inseridos, então essa areia vai cair por cima. Normalmente essa bancada tem uns dispositivos de vibração que vão iniciar esse processo vibratório para que essa areia despejada se acomode, e quando ela dá seguimento nessa linha de produção, alguns marteletes compactadores vão incidir sobre essa areia, terminando seu processo de compactação. O fato de um modelo não apresentar eixo de simetria significa que ele pode ser posicionado no molde de diversas formas diferentes. Então, dependendo da geometria do modelo que vai ser utilizado para a preparação desse molde de fundição, deve-se avaliar qual é a melhor maneira de se posicionar esse modelo no molde para que se tenha um melhor aproveitamento desse molde em relação ao espaço, podendo acomodar mais modelos ou produzir mais peças
em um mesmo vazamento da liga metálica e também de maneira a facilitar a extração dessa peça, né, quando ela estiver pronta, solidificada. Então, da escolha desse posicionamento em relação ao plano de partição do molde, depende do número de machos a se fabricar, né, os fatores a serem considerados, o número de machos a se fabricar, ou seja, a complexidade de geometria dessa peça, se ela tem muitos furos, enfim, a complexidade destes e eventuais rebarbas difíceis de se retirar. Então pode-se posicionar o modelo também de maneira a se estimar a forma, né, pela qual menos rebarba vai ser gerada, facilitando esse processo posterior. A extração do modelo também pode ser dificultada pela má escolha da posição da peça em relação à caixa. Em peças simples, costuma-se fazer coincidir a maior área projetada com o plano entre as caixas. Então, se nós temos um modelo com essa geometria e temos que decidir a melhor maneira de colocar esse modelo dentro da caixa que vai preparar o molde de fundição, entre essas três alternativas, nós deveríamos escolher essa alternativa C, porque ela tem a maior área projetada, né? Se a gente colocar dessa forma, nós vamos estar mantendo a maior área projetada deste modelo paralelo ao plano entre as caixas de moldagem. Continuando, preparado o molde, o metal vai ser vazado e as peças depois são desmoldadas durante rápidos ciclos de produção. Em relação ao aproveitamento, à utilização dessa areia, é interessante destacar que praticamente toda a areia, ou aproximadamente 38%, pode ser reaproveitada. Então, um molde foi confeccionado, a liga metálica foi vazada, essa liga solidificou, o produto final foi extraído do molde. Lembramos que este é um molde colapsável, então ele se quebra para a retirada da peça pronta. Toda essa areia originada do colapso do molde pode ser, ou praticamente toda essa areia pode ser recolhida e reaproveitada para a montagem de um novo molde de fundição. As caixas de moldagem têm tamanhos variados e a forma de se aumentar o rendimento metálico, né, para fazer cada molde, cada caixa preparada ter o melhor rendimento possível, então colocar numa caixa o maior número possível deles. Assim, com um molde, né, a gente consegue fazer a produção, a fundição da maior quantidade possível. Com isso se economiza a areia e o metal, já que um canal de alimentação vai servir para várias peças. Até a questão da rebarbação no final vai ser facilitada, já que se utilizou o mesmo canal de alimentação para a produção de mais de uma peça a partir do molde de areia verde. Assim, quando se diz que um modelo dá origem a uma peça, entende-se que normalmente está se pensando num conjunto de modelos que darão origem a um molde, e assim mais de uma peça, né, ou várias peças, dependendo das dimensões dessa caixa de moldagem. A seguir, então, nós vamos apresentar as etapas de moldagem manual para o processo de fundição em areia verde, seguindo, né, aqueles passos de moldagem que foram vistos na primeira aula, porém agora aplicando, né, no procedimento de fundição de areia verde, com as características da fundição em areia verde. Vamos lá. Etapas da moldagem.
A primeira etapa consiste em colocar a caixa de moldagem sobre uma referência, normalmente uma placa de madeira, que seja lisa, que seja plana, ou no chão, ou algum outro de referência de uma superfície plana. Então nós temos aqui o exemplo da ilustração. A caixa foi colocada em cima desta referência aqui, uma estrutura de madeira, e após essa caixa ser colocada sobre uma referência plana, o modelo é inserido nessa caixa e é coberto com talco ou grafite ou algum outro material que vá ajudar na sua desmoldagem, ou seja, para evitar a aderência da areia colocado no fundo da caixa. Após, a areia é compactada sobre o modelo, então a areia de fundição é colocada por sobre este modelo e compactada, podendo ser manualmente com auxílio, né, de alguma prensa ou com o auxílio de marteletes automáticos, no caso de uma moldagem mais mecanizada. Então vemos o modelo e vemos a areia de fundição já depositada sobre esse modelo. Aqui nós temos fotos da situação real, com a caixa de fundição, caixa de moldagem posicionada sobre uma superfície plana, o modelo inserido dentro dessa caixa já coberto com talco e agora a areia de fundição sendo depositada por cima dele. Primeiro sendo peneirada para ser aquela areia de faceamento, para entrar em contato direto com o modelo, e depois a areia de preenchimento, vai cobrir todo o restante da caixa e vai sofrer a compactação, para que esta areia tenha o contato mais íntimo possível com o modelo e assim a cavidade do molde representando toda a geometria desse modelo. Continuando, partimos para a segunda etapa. Nessa etapa, essa caixa estava sendo preparada na etapa anterior, que também é chamada de caixa de fundo, é virada de maneira que o modelo fique para cima. Se lembrarmos na etapa anterior, o modelo era inserido no fundo da caixa que estava em contato com aquela referência plana. Após a compactação da areia, esta caixa é virada e o modelo fica na parte de cima. Assim, esta superfície da areia pode ser nivelada, pode sofrer um acabamento, que é o que está ocorrendo na foto da direita. A régua está se dando um acabamento, esta areia já compactada. Continuando, vamos para a etapa 3, onde outra caixa de moldar, que vai ser a chamada de caixa tampa, é então depositada sobre a primeira caixa. No seu interior vão ser colocados um maçalote e o canal de descida, ou canal de alimentação. E enche-se também esta caixa com a areia de fundição, que é compactada, socada, até que a caixa fique completamente cheia. Então nós temos a primeira caixa, que é a caixa fundo, com o modelo virado para cima. Insere-se esta segunda caixa, que será essa caixa tampa, e nessa caixa tampa são inseridos os machos, né, ou os modelos que irão formar o espaço do maçalote, que é a estrutura responsável pelo reservatório de metal líquido, e pelo canal de descida. Inseridos, né, esses machos do canal de descida, do canal de alimentação e do maçalote, novamente a areia de fundição é colocada e compactada.
Na foto da esquerda, nós temos a situação real, onde essa segunda caixa está sendo inserida por cima da primeira caixa que continha o modelo. Agora para a quarta etapa, o canal de descida e o maçolote são retirados e as caixas são depois separadas. Então, quando os machos que dão origem ao canal de descida e ao maçalote são retirados, o que fica é o vazio por onde essa liga metálica irá escoar. Partindo para a etapa 5, uma vez que esses machos que estavam formando o maçalote e o canal de descida são retirados, esses espaços podem sofrer um acabamento, abrindo-se um pouco mais esses bocais, né, com o corpo de vazamento da caixa tampa. Na etapa 6, abre-se o canal de entrada por onde a liga metálica irá percorrer desde o canal de descida, né, que a gente tem na primeira caixa, percorrendo pelo canal de entrada até a geometria do modelo, o qual agora é retirado, né? Então o modelo é retirado e fica também espaço vazio, a cavidade do molde com a geometria desse modelo. Na etapa 7, se existe algum macho adicional que vai servir para preencher o espaço de algum furo ou uma outra cavidade dessa peça, eles são colocados nesta etapa. Coloca-se também, novamente, a caixa de cima sobre a caixa tampa, sobre a caixa de baixo, que é a caixa fundo, e para prender a outra utilizam-se presilhas ou grampos. Com esta etapa concluída, nós temos as duas caixas posicionadas, as areias de fundição compactadas, e no interior deste molde já temos aberto o canal de descida ou canal de alimentação, por onde o metal líquido vai ser vazado, o canal por onde esse metal vazado irá atingir a cavidade do molde com a geometria da peça, e em contato com essa cavidade do molde e a geometria da peça, teremos também um maçalote por onde o excedente desse metal líquido despejado irá escoar, para que se tenha uma reserva desse metal líquido quando a parte de metal líquido que está na cavidade do molde, que diz respeito à geometria da peça, começar a sofrer aquela contração por solidificação. Se a gente não tivesse um maçalote, a gente não teria um material líquido adicional para preencher esses vazios deixados pela contração. Com o maçalote, a peça começa a sofrer a sua contração, a gente ainda tem um excedente de material para tapar esses buracos. Nas imagens da direita, a gente já vê a caixa fechada, pronta para receber o vazamento do metal líquido. Então, após isso, o metal é vazado e após a sua solidificação e resfriamento, a peça vai ser desmoldada. E junto com a peça solidificada, vai vir junto, né, parte do canal de alimentação e do maçalote, porque neles havia também material líquido, essa liga metálica que foi solidificado. Esse material aqui, esse excedente, vai ser eliminado após na rebarbação. Obtém-se dessa forma a peça fundida, que depois é limpa e rebarbada. Nas imagens nós vemos aqui o processo de vazamento dessa liga metálica no estado fundido, e essa liga, após vazada no molde, ela fica em repouso
até a sua completa solidificação. Depois da sua completa solidificação é que essa peça vai ser extraída do molde. Continuando, falamos um pouquinho agora sobre mecanização do processo. Por mais que o processo de fundição em areia verde seja o mais simples de todos, e por ser mais simples é o mais barato, dependendo da necessidade, algumas das suas etapas podem ser mecanizadas para se ter uma produção um pouco maior. Então, no caso de produção de grandes quantidades, vai se utilizar esse processo mecanizado com a ajuda de máquinas de moldar que permitem a produção maciça de moldes em reduzido intervalo de tempo. Aqui nós vemos uma pequena indústria de fundição e tem uma linha de produção elaborada para fazer a confecção dos moldes em areia verde. Então, temos aqui a possibilidade de observar vários moldes preparados, porém, por mais que haja mecanização para ajudar na confecção desses moldes de fundição, o processo de vazamento ainda ocorre de maneira manual. Em produções maiores ainda, o processo de compactação pode ser automatizado de diversas maneiras. E na imagem temos 4 possibilidades de maneiras diferentes para auxiliar nesse processo de compactação. Temos o compactador mais comum, que vai fazer uma compactação mais homogênea desta areia, compactação por igual, mas por vezes ele não é tão efetivo, devido à sua distribuição de pressão ao longo dessa areia de fundição. Para tentar deixar um pouco mais eficiente esse processo de compactação, esta estrutura, esse martelete que vai fazer a compactação, ele pode ter algumas geometrias diferentes que vão fazer mais pressão na areia de fundição e, obviamente, depois passando por um outro mais simples para o nivelamento. Essa compactação, em vez de ser feita por um pistão grande, pode ser feita por vários pistões menores que vão auxiliar na compactação, causando pressão em pontos menores, em regiões com menor quantidade de areia, ou ela pode ser pressionada através de diafragmas para tentar unir o útil ao agradável com uma compactação mais homogênea, porém cada região pressionando ou compactando frações menores dessa areia de fundição. Em situações de nível de automatização mais elevado ainda, tratando do processo de fundição em areia verde, pode ser dispensado o uso de caixas de moldagem para reduzir o tempo de preparação do molde. Então, em vez de utilizar aquelas caixa fundo e caixa tampa, aquela linha de produção trabalha num processo chamado processo Disamatic, e elimina a necessidade das caixas. O que ocorre? No núcleo dessa linha de produção, nós temos aquele silo de areia verde e um compactador. De tempo em tempo, a comporta de areia se abre, essa areia verde é despejada na região do compactador e os pistões desse compactador são acionados para que haja a pressão. Então, temos uma parte que fica fixa e um pistão que vai empurrar esta areia, sendo que essas duas partes do compactador, elas têm em suas faces a geometria já desse molde. Então, quando os pistões fazem essa compactação, a areia resultante dessa compactação já sai com a geometria adequada.
e aí fica muito mais rápida essa linha de produção de moldes de fundição. De tempo em tempo, a esteira para, o silo de areia se abre, essa areia é despejada no compactador, os pistões são acionados e a compactação é feita gerando mais um molde. Após a compactação, esse parte fixa ela tem basculante, né, pelo qual ela é posicionada de maneira que a linha de produção possa dar seguimento com mais um molde pronto, o basculante se fecha novamente para que o novo molde seja confeccionado. E à medida que novos moldes vão sendo compactados e vão saindo nessa linha de produção, o vazamento já pode estar começando a ocorrer nos moldes prontos. E esse ciclo aqui do processo de Smatic, ele é muito efetivo na redução de tempo. Então, muitos mais moldes de fundição em areia verde são confeccionados e são vazados. Falando um pouquinho agora sobre as vantagens e desvantagens do processo de fundição em areia verde. Como qualquer outro processo, ele vai apresentar algumas vantagens e algumas limitações, que a gente vai ver a seguir. Então, em relação às vantagens, a gente tem que esse processo, a moldagem por areia verde é o mais barato. Por ser o mais simples, ele também vai ser o mais barato entre todos os métodos de produção de moldes. Então, se a empresa que precisa fazer um serviço de fundição é uma empresa de pequeno porte, tem limitações orçamentárias, pode optar pelo processo de fundição em areia verde. Outra vantagem, há menos distorção de formato que nos métodos que utilizam areia seca, porque não há necessidade de aquecimento. Isso é um caso muito particular. Nós lembramos que o processo de areia verde utiliza a areia do molde com a sua umidade original. Nos processos seguintes, nós vamos ver que eles passam por um processo de secagem da areia. Porém, após essa secagem, esses moldes prontos eles vão precisar sofrer um pré-aquecimento antes da liga metálica ser despejada. Se eles não sofrerem esse pré-aquecimento, com o choque térmico causado pela temperatura da liga fundida, eles podem sofrer, né, algum dano, alguma trinca, alguma rachadura. Terceira vantagem é que as caixas de moldagem do processo de areia verde estão prontas para reutilização em um mínimo espaço de tempo. Nós vimos isso nas etapas dessa moldagem. Então, assim que a areia é inserida dentro da caixa de moldagem, é compactada sobre o modelo é retirado e a caixa é travada com os grampos, essas caixas de moldagem já podem ser utilizadas para receber mais areia para confeccionar, né, novos moldes para fundição em areia verde. Ele também garante uma boa estabilidade dimensional, porém devemos prestar atenção. Essa estabilidade dimensional está sendo avaliada no sentido das paredes desse molde terem uma espessura maior e causam uma certa proteção contra essa estabilidade. Temos também menor possibilidade de surgimento de trincas no molde de areia verde pelo fato da espessura das suas paredes, né, o volume de areia nesse molde ser muito maior do que a dos outros processos que nós vamos ver na sequência. Em relação à desvantagem do processo de fundição em areia verde, podemos destacar que o controle da areia é mais crítico do que nos outros processos que também a usam, né? Por ele ser um processo mais barato,
não há um controle tão rígido da areia. Então, muito normalmente, vai ser utilizado areia com tamanho de grão maior, o que pode ser prejudicial à peça que está sendo fabricada. Também temos como desvantagem maior erosão quando as peças fundidas são de maior tamanho. Isso porque uma peça de maior tamanho vai exigir, vai demandar maior volume de liga metálica sendo despejada. Essa vazão maior de liga metálica sendo despejada pode causar erosão nas paredes do molde, principalmente quando o canal de alimentação, por exemplo, tem alguma curva até chegar na geometria do molde, né? Cada curva, cada canto vivo pode fazer com que as paredes do molde sofram uma certa erosão. O acabamento da superfície vai piorar as peças de maior peso. Isso vem muito associado também à questão da erosão do molde. Cada vez que o molde é prejudicado, o molde sofre erosão, esses fragmentos de areia que se desprendem no molde vão ser levados junto para a peça fundida. Então pode-se causar inclusões nessa peça, vindas da erosão do molde, que vão prejudicar o seu acabamento. E a estabilidade dimensional vai ser menor nas peças de maior tamanho. Quanto mais temos volume desse material, quanto maior o tamanho da peça que está sendo fabricada, mais teremos volume de material fundido associado e mais teremos possibilidade de contrações durante a sua solidificação. Então, se o maçalote não tiver sido bem projetado, nós vamos poder ter problemas de rechupe nessa peça. Frente a essas desvantagens que foram listadas, então, os projetistas de molde de fundição, o pessoal do processo de fabricação, os engenheiros que trabalham com processo de fundição, foram obrigados a buscar por outros meios que minimizassem esses defeitos, essas desvantagens que se tornam limitações do processo de fundição em areia verde. E uma das práticas que se utilizaram foi procurar outros tipos de materiais aglomerantes que pudessem ser misturados com a areia. Foi visto que grande vilão aí que causava essas principais desvantagens era em relação à utilização daquela areia que mantinha a sua umidade e a necessidade de realizar a sua compactação. Então, se essas características fossem eliminadas, fossem substituídas por questões de melhorias, então esses defeitos também seriam minimizados. E essa pesquisa e essa busca levou à utilização de resinas sintéticas que permitiram o aparecimento de processos de modelagem como o conhecido shell molding, que é na próxima aula, caixa quente e por cura a frio. Então, ficamos por aqui e até a próxima aula.